Olha só, vamos lá. Vamos fazer aqui, começar aqui com essa questão aqui. Então, aqui ele deu os dados, né, se refere ao número de empregados de uma empresa, de uma amostra de 40 empresas do setor metalúrgico de certa região. Calcular o número médio de empregados, o número mediano de empregados e a moda dessa amostra. Então, primeiramente, eu vou aumentar aqui a minha tabela. Né? Vou só apagar aqui. Então, vamos ampliar aqui a nossa tabela. Então, aqui, para eu calcular a média, primeiramente, né? Para eu calcular a média, nós vamos precisar determinar aqui o nosso XI vezes FI, né? Porque, lembrando, a média, como é que a gente calcula, qual é a fórmula da média, né? A média é calculada aí, determinada aí pela X barra, a média amostral, é o somatório de XI vezes FI, dividido pelo somatório de FI. Então, eu vou ter que fazer aqui essa coluna aqui do XI vezes FI, para eu poder calcular a minha média. Então, basta multiplicar aqui, né? Aqui o XI vezes FI. Vai ficar aqui, ó, 4, o XI é 4, o FI é 3, 4 vezes 3, 12. Aqui vai ficar 6 vezes 10, que dá 60. Aqui vai ficar 8 vezes 12, que dá 96. Aqui vai ficar 9 vezes 3, que dá 27. Aqui vai ficar 12 vezes 9, que dá, acredito que 108. E aqui vai ficar 15 vezes 3, que dá 45. Então, somando aqui, dá quanto? Vai dar 12 mais 60, mais 96, mais 27, mais 108, mais 45. Então, vai dar 348 aqui. Então, o somatório de XI vezes FI vai ser igual a 348. Agora eu já posso calcular a minha média. Somatório, a média vai ser, então, o somatório de XI vezes FI deu 348. O somatório de FI já é esse aqui, que é o total, que é 40. Vou dividindo isso aqui por 40. Nós vamos ter 8,7 para duas casas decimais. Tá? 8,7 o quê? Empregados. Tá? Então, as empresas do setor metalúrgico, elas têm, em média, 8,7 empregados. Tá bom? Então, está aqui a média. Aí ele pede para determinar também a mediana. Tá? Ele pede para determinar aí a mediana. Então, para determinar a mediana, nós precisamos fazer a coluna da frequência acumulada. Então, eu vou fazer aqui a coluna da frequência acumulada. Né? Repete a primeira frequência, que é 3. Aí soma com a segunda. 3 mais 10 dá 13. Aí 13 mais 12 dá 25. 25 mais 3 dá 28. 28 mais 9 dá 37. 37 mais 3, 40. Então, para a gente determinar a mediana, a gente pega aqui o total, lá o somatório de FI, que é 40, divide por 2. Como é par, você divide por 2, dá 20. Então, você vai pegar o 20º e o 21º termos da sequência.
Aí, para isso, você vem aqui na frequência acumulada e vê qual é o primeiro termo imediatamente superior a 20. Então, aqui você tem 3 termos, até aqui você tem 13 e aqui você tem 25. Então, o 20 e o 21 e o 21º estão aqui nessa linha. Então, você joga a linha para cá, para o lado, aí vai buscar a variável. Então, a variável aqui é 8. Então, tanto o 20º termo é 8, quanto o 21º termo também é 8. Então, vai ficar 8 mais 8 dividido por 2. Aí vai dar 16 dividido por 2, vai dar... E professor, Oi? desculpa de interromper o senhor, Não, é para você tirar a dúvida mesmo. mas essa pergunta aí, eu acho que eu copiei ela errada, porque eu não respondi a mediana nem a moda, não. Mas no exercício 2, vocês copiaram errado. O exercício 2, a primeira questão... Acho que foi porque eu fui pela primeira atividade que o senhor passou, que depois que a Cris veio me falar, mas a que eu vim primeira copiar o restante. atividade vai estar do mesmo jeito. A primeira atividade vai estar do mesmo jeito. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Professor, pois eu também estou igual a Ana. Pois é, mas cadê? Que atividade é essa aí que vocês estão fazendo que não tem? Tem a moda, tem a mediana e a moda lá. Não, a minha não tem não, professor. A minha também não tem não, só tem a média. Calcule o número médio de empregados dessa amostra. Foi. Manda a foto aí para mim, deixa eu ver que atividade é essa daí. Eu não sei. A mesma que a sua, só não tem essa mediana e nem a moda. Isso. É por isso que eu tô achando estranho, porque o meu aqui só ia somente até essa fase do 40, só o FA. O XI e o FI não tinha. Não, tinha só eu fiz só o XI. O XI que é o tem que total de fazer, XI, senão não calcula a média. Isso, foi o XI e o FI só. Que é a média. É por isso que eu tô olhando aqui, não tá batendo. Eu só fiz não, só essa daí de tem 8,70. Essa daí ela segundo exercício. A minha tá igualzinha do professor. Ele até repetiu, que eu até comentei, que ele botou o mesmo exercício no primeiro e segundo. Exatamente. Professor, a minha tá igualzinha à sua. Pois é, tem a média, a mediana e a moda. Eu enviei um exercício, aí na outra aula eu enviei o exercício e falei, olha, os primeiros 4 vocês já fizeram, agora fazer isso aqui, não é isso? Isso. Então, nesse outro que eu enviei tá certo, não tá? Tá. Tem alguns colegas que pegaram lá do primeiro, né? E nesse eu nem peguei o primeiro, não. Eu peguei o segundo, que o senhor disse que alterou. Pois é, e não tem... eu peguei foi do primeiro. Tu lembra não, Cris? Até tu falou assim, Ana, tem mais tarefa. Falei, Olha só, eu não fiz esse cálculo, não. Respondi a média. Eu vou enviar essa gravação lá no grupo. Vou enviar o exercício que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo é esse aqui. Vou enviar para vocês aqui vou enviar aqui para vocês aqui no WhatsApp. Tá, beleza. Porque é esse exercício aqui, que deve ter ido para vocês um ou outro, por engano, sei lá. Foi os dois, alguns pegaram o primeiro, mas é esse aqui. Acredito que seja esse aqui, deixa eu ver. Não foi um até que foi respondido ele? Foi respondido na aula e depois você botou como se fosse o exercício. Professor. É esse mesmo. Como é que o senhor... Eu mandei aí, viu o exercício que nós estamos trabalhando, tá? Isso, professor. Já não fiz isso, não. Olha, eu mandei lá no grupo lá, agora alguns alunos devem ter pego o primeiro exercício, sei lá, não sei, mas o exercício que eu estou trabalhando é esse aqui, que eu passei para todas as turmas. Eu passei para vocês também no WhatsApp aí, alguns devem ter pego um trabalho diferente, exercício diferente, sem ser alterado. O que muda aí deve ter que uma questão ou outra tem a mediana, é só isso. O resto é igual, não muda nada. E a mediana é rápido para calcular. Professor, e quando a mediana der ímpar?
Vai se calcular por 2 também? Não, quando a mediana der ímpar, a gente soma 1 e divide por 2 e já acha um elemento só. Ela tem sempre que ser par, né? Não. Ela vai ser somada. Ela vai ser ímpar. Esse resultado aqui, ó. Deixa eu só voltar, espera aí. Esse resultado aqui, esse valor aqui, ele pode ser par ou ímpar. Se ele for par, eu vou ter 2 elementos no centro. Aí eu pego esse valor, divido por 2, que é o que eu fiz aqui, aí acho o primeiro, que é o 20º. E eu uso o seguinte, então vai ser o 20º e o 21º. Eu vou somar os dois e dividir por 2. Agora, quando é ímpar, por exemplo, um exemplo, se fosse 45 elementos, se tivesse aqui 45, eu ia somar 1 e dividir por 2. Porque a soma aqui tem que estar exata. Aí dá 46, aí daria 23. Aí eu ia pegar o 23º elemento. Eu ia procurar aqui o primeiro número superior a 23 para ver qual era o elemento, tá? Ah, tá. Um exemplo, vou até apagar isso daqui. Um exemplo, então vamos lá. Continuando aqui, então. Então, tá aqui a mediana é 8. O que é que significa essa mediana 8? Significa que até 50% das empresas tem 8 empregados. Tá? Isso que significa mediana, tá bom? 50% das empresas tem até 8 empregados. Isso aqui é a mediana. E a moda? Vou colocar, cadê? Isso aqui é a mediana. Isso aqui é a média. Agora a moda, olha só. A moda é muito fácil, né? A moda é o elemento que tem maior frequência, né? Qual é o elemento que tem maior frequência aqui? O elemento que tem maior frequência aqui, ó. Eu tenho aqui 3, 10, 12. É 12 a maior frequência, né? Isso, número 8. E 12 me diz o quê? 8 empregados. Então, a moda é 8 empregados. Ou seja, as empresas... Tá certo. A maioria das empresas tem 8 empregados. Tá bom? Beleza? Certo. Então, vamos passar aqui. Ei, professor. Sim, senhora. Professor, volta lá. Sim, tá aí. Esse 8 mais 8, como é que o senhor achou ele? Eu achei ele, tá aqui de novo. Eu tenho a mediana de novo, né? Era isso aí que eu ia perguntar agora, porque o meu tá voltando. diferente. Não, mas não pode dar diferente. Voltando, eu tenho aqui de novo. Eu tenho 40 aqui no total. Como 40 é o número par, eu vou pegar 40, vou dividir por 2, que vai dar 20. Então, eu vou ter o 20º e o 21º termo. Porque quando o número de elementos é par, eu tenho 2 elementos no centro. Então, vai ser o 20º e o seguinte, que é o 21º. Aí, eu vou aqui na coluna da frequência acumulada. Aqui na coluna da frequência acumulada, eu vou procurar o primeiro número imediatamente maior que 20. Que, no caso, é o 25. Então, tanto como aqui vai até 25, o 21, o 20 e o 21º estão aqui dentro. O 20º e o 21º estão aqui dentro, porque aqui vai até 25. Então, isso está me dizendo que tanto o 21º, o 20º, como o 21º elemento da sequência são 8. Então, a gente tem que somar os dois. O 20º é 8 e o 21º também é 8. Aí, 8 mais 8 é 16, dividido por 2 dá 8. Ok? Não entendi, professor, não entendi. Sabe por que é? Não entendeu? Ou é porque, primeiro, esse 40 aí, 40 dividido para 2. Onde foi que você achou esse 40, professor? É o total, Gente, gente. aqui na tabela, total gente. Olha aqui, de 40. empresa. Ó, aqui É a 40 soma na de tabela, ó. Eu achei... Professor, sabe? É porque eu fiz assim, eu peguei o rol, no caso da mediana, eu peguei foi o número de empregados todinho, entendeu? Aí deu 6 elementos. Que eu tinha entendido dessa forma. Mas não é a frequência. Eu só organizei o rol como um número de empregados. Sim, mas aí se você fosse organizar o rol, você teria que fazer, por exemplo, 4, ia aparecer 3 vezes. Aí você ia fazer 4, 4, 4.
Aí você vai fazer o 6 10 vezes. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, entendeu? É assim que não, aí eu fiz assim, ó. Eu peguei, aí deu 6 elementos, né? Pois aí, é, mas não dá 6. Mas não dá 6 elementos. Porque, por exemplo, o número de empregados 4, ele aparece 3 vezes. Não. Entendeu? Quantas vezes? O número 4 aparece 3 vezes. Tá aqui, ó. Aqui, 4 empregados. Quantas empresas têm 4 empregados? 3. 3. Quantas empresas têm 6 empregados? 10. Então, tá. Eles têm frequência. Eu não posso colocar eles aqui numa ordem. Eu posso colocar numa ordem, mas eu tenho que repetir. Quantas vezes eles aparecem aqui, ó. E professor, mas o senhor mandou a correção lá e a minha estava igual a sua. Acho que estava certo. Sim, mas a minha média, então, a minha mediana lá está dando 8. 8,70, né? Não, 8,70. Professor, 8,70 é a média. É. A minha mediana deu 8,50, não deu 8 redondo, não. Mas não pode dar 8,50. Por que deu 8,50? Tem que dar número redondo, é, professor? Não, não é que tem que dar... Não tem que dar número redondo. É porque 8 mais 8 é 16, 16 dividido por 2 é 8, é por isso. Professor, mas não estou entendendo por que o senhor achou esse 8 aí, 8 mais 8. É isso que eu não estou entendendo. Professor, também eu não entendi, não, porque o número de 40 é o final das empresas. E esse 8 aí, eu pensei que tinha que somar o número dos empregados. É o 20º e o 21º, que ele está calculando aqui. Tá. Agora, vamos lá. O 8. Peraí, vamos lá. Gente, vamos lá. Vocês assistiram a aula lá, o vídeo? Assisti. Não estou entendendo. De novo, quando eu vou calcular a mediana? Quando eu vou determinar a mediana? Eu tenho duas situações quando eu vou determinar... Liga o microfone aí, professor, que tá muito barulho. Do povo aí. Vamos a panela desse. Então, olha só, quando eu vou determinar a mediana, eu tenho duas situações. Ou esse número aqui é par, ou esse número é ímpar. Eu só tenho essas duas opções. Para me determinar a mediana, eu vou considerar eu vou pegar o total aqui de elementos e tenho duas situações. Ou esse número é par, ou esse número é ímpar. Então, eu já entendi, é na sequência. Se esse número de elementos aqui for par, eu vou ter 2 elementos no centro da distribuição, que a mediana é o elemento que está no centro da distribuição. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma distribuição aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 5 elementos, 5 é ímpar. Eu vou ter um elemento só no centro, que é o 3. Tá? Então, esse 3 seria a minha mediana. Agora, se eu pegar uma sequência aqui vai até 6, ó. Como aqui eu tenho um número par, eu tenho 6 elementos, você não tem mais um elemento, você não consegue mais colocar um elemento no centro. Você tem agora 2 elementos no centro. Você tem esses 2 à direita, esses 2 aqui à esquerda, e você tem 3 e 4 no centro. Então, nesse caso aqui, como eu tenho 2 elementos no centro, a mediana tem que ser a média desses 2 aqui. Aí eu pegaria 3 mais 4, daria 7 e dividiria por 2. Tá, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho 40 elementos, né? Eu tenho aqui o N, o número de elementos é 40. 40 é um número par, né? Isso significa aqui que eu tenho que pegar aqui os 2 elementos centrais. Tá? Os 2 elementos centrais. Aí, como é que eu faço para achar os elementos que estão no centro? Como é que eu faço para me achar os elementos que estão no centro? Eu pego esse 40 daqui. Eu vou pegar esse 40 aqui, vou dividir por 2.
Porque como ele é o número par, eu posso dividir por 2 direto, sem precisar somar mais um. Então, 40 dividido por 2 dá 20. Então, os dois elementos centrais vão ser o 20º e o seguinte, que é o 21º. Agora, onde é que eu vou achar o 20º e o 21º termo da sequência? Na frequência acumulada. Então, aqui na frequência acumulada, nós fizemos a frequência acumulada aqui, ó. E aí eu vou aqui procurar o primeiro valor que é superior a 20. O primeiro valor que é superior a 20 aqui é quem? É 25. Então, olha só, nessa terceira linha aqui eu tenho 25. 25 é maior do que 20 e é maior do que 21, certo? Então, os dois elementos centrais, o 20º e o 21º elementos centrais, eles correspondem a 8. Então, eu tenho que somar 8, que corresponde ao 20º termo, e somar mais 8, que corresponde ao 21º termo. Aí eu somo os dois, 8 mais 8, 16, aí divido por 2, que dá 8. Então, a minha mediana é 8. Sim? Professor, então, no caso, eu vou pegar, ele colocou 8 mais 8 por causa da frequência acumulativa e o XI. Por isso que colocou 8 mais 8. Ele colocou 8 mais 8, Ana. Ele colocou 8 mais 8 porque são dois termos. É o 20º termo e é o 21º termo. Entendeu? E porque eles estão tudo na mesma fileira, eles né? Estão na mesma fileira, exatamente. Como a frequência acumulada aqui vai até 25, 25 é maior do que 20 e é maior que 21. Então, é por isso que os dois valores estão dando 8, mas acontece de os valores serem diferentes também, tá bom? Nesse caso aqui, deu o mesmo valor, porque a frequência acumulada aqui é 25, 25 é maior que 20 e é maior que 21. Então, os dois valores estão na mesma linha, que é o 8, na terceira linha, que corresponde a 8. Tá bom? Então, no caso, professor, esses 25, como ele foi maior do que 20 e 21, no caso, igual o senhor explicou, né? Nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Uhum. Você vai pegar os dois do meio. Como ele estava no intervalo entre 20 e 21, aí por isso que ficou nessa fileira dos 25, né? Exatamente. Estou entendendo, mais ou menos. E, professor, no meu caso, eu não fiz, foi a frequência acumulada. Eu não sei até onde... E como é que você determinou a média sem a frequência acumulada? A mediana? A média? Não, a mediana. Eu fiz... Mediana. Frequência acumulada só... Pois é, por isso que eu estou falando, que eu fiz foi pelo número de empregados. Eu fiz o rol. Sim. Pois é, mas olha só, eu posso fazer o rol? Eu posso, só que eu tenho que repetir o número conforme a frequência dele. Eu teria que colocar lá 4 entendi. vezes, o 6 10 vezes, o 8 10 vezes. Eu posso fazer, entendeu? É até bom. Você vai fazer, você vai verificar que vai dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa, tá bom? Se você repetir as frequências certinho. Então, sempre que tiver a mediana, eu tenho que fazer até a frequência acumulada. Se for em tabela, sim. Se for em tabela. Sim. Eu também não fiz essa frequência acumulada, mas eu obtive o resultado. Foi sorte. Não, sorte não, eu calculei, só não fiz, né? Como é que tu fez? Explica aí como é que tu fez. Como é que tu achou o 20? O meu deu 50 a mais, porque deu 8,50. Quase que eu chego no resultado também, mas da minha forma. 8,50 tu fez 8 mais 9, 17. Dividido por 2, 8,5. Foi isso que tu fez. Foi. Então, tu fez errado. Tu tomou esses dois valores aqui, ó. Que são os dois elementos que estão no centro dessa distribuição aqui. Porque no meu caso deu 6 elementos, né? Aí eu peguei o 8 e o 9, que deu par, né? Eu peguei o 8 e o 9. Aí somei, dividi por 2 e deu o resultado. Eu vou interromper aqui essa gravação rapidinho, porque senão o vídeo já vai acabar a reunião, essa primeira reunião aqui, o vídeo vai ficar muito grande, tá? Só um momentinho. Tá.